Deus, Ele ministrou, essa palavra a gente já tem ministrado, já tem um tempo. Mas Deus ministrou essa palavra no meu coração, durante esses dias, de uma forma diferente. E uma das coisas que Deus, Ele falou comigo é: não tenha medo. Fala para alguém, diga assim: não tenha medo. Olha para outra pessoa, diga assim: não tenha medo. Deixa eu olhar para o baterista ali. Recentemente eu vi uma foto dele. Não tenha medo. Glória a Deus. Por quê, pastora? O medo faz você se esquecer de quem você é. O medo faz você paralisar a sua fé. O medo faz você querer o quê? Retroceder. O medo faz você querer desistir. O que levou Elias a ir para uma caverna, o que levou Elias a querer pedir para Deus a própria morte, foi um sentimento chamado medo. Elias estava com medo de algo que ainda nem tinha acontecido. Elias estava com medo de algo que ele ouviu. Elias estava com medo de algo que só existia até o momento na mente dele. E eu sei que tem pessoas, Deus falou no meu coração, existe pessoas que têm promessas para acontecer na tua vida. Mas o inimigo tem tentado de todas as formas colocar medo no teu coração. Tem pessoas que estão aqui que você fala assim: pastor, eu tenho medo. Medo de não dar certo. Medo de não ser feliz. Medo de eu não conseguir. Medo de eu não ser curada. Medo da porta não se abrir. Medo do futuro, medo do amanhã. Existem muitas pessoas que estão sendo paralisadas pelo seu próprio medo. Porque nós, seres humanos, nós não nascemos com medo, sim ou não, ovelha? Mas diante das circunstâncias, as dificuldades da vida, o medo vai aparecendo. Você vê uma criança, a criança ela não tem medo de nada. O adulto que vai colocando o medo da criança, sim ou não? Ó o bicho papão aí. Não vai não, olha quem está aí. É assim ou não é? A criança não tem medo. Mas a criança ela não tem medo, mas o adulto vai colocando medo na criança. Assim também somos nós. Existem circunstâncias na nossa vida que vêm para nos dar medo. E todas as vezes que a gente está para viver algo de bom na nossa vida, a única coisa que o inimigo quer colocar no teu coração é medo. Eu acredito que tudo que Deus fala tem um propósito. E durante essa semana Deus foi falando no meu coração: não tenha medo. Diga para o meu povo não ter medo. O que levou Elias, sabe, a querer morrer, o que levou Elias a ir para um lugar foi o medo. O medo de morrer. O medo de algo que ainda nem tinha o quê? Acontecido. Posso falar algo para você, ovelha? Existem problemas, existem dificuldades que só existe em um lugar. Diga assim: onde, pastora? Desse jeito aí eu vou embora. Ah, agora sim. Existem medos que só existe aqui, ó, na sua imaginação, na sua mente. Existem coisas que é um copo d'água, como diz, tem pessoas que faz uma tempestade e um quê? E um copo d'água. E é aí que o inimigo começa a agir, porque o inimigo ele se alimenta através do medo. Quando você mostra o medo, ai, eu tenho tanto medo de não conseguir. Ai, eu tenho tanto medo de ficar sozinho, sozinha. Ai, eu tenho tanto medo daquela porta não se abrir. Ai, eu tenho tanto medo, sabe? Eu posso ser mais sincera ainda com você? Posso mesmo? Tem gente que deixa de viver até por medo do que os outros vão pensar ou vão dizer.
Ai, eu tenho medo de fazer isso aqui porque eu não sei o que vão falar de mim. Ei, lança esse medo fora. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Você não precisa ter medo. Sabe quantas vezes na Bíblia tem a palavra não temas? Diga-se comigo, não temas. Sabe quantas vezes na Bíblia tem essa palavra? 366 vezes. Para todos os dias da sua vida você entender, não temas, não tenha medo, não temas. Eu vou falar quantas vezes for necessário até você reagir. Não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Quantas pessoas deixam de viver algo por conta do medo? É aquela pessoa que nem sabe se vai dar certo ainda, mas já diz assim, não vai dar certo não. Por quê? Por causa do medo. Mas você nem tentou. Eu vejo muitas pessoas deixando de viver, deixando de sonhar. Qual é o medo que tem tomado o teu coração? Qual é o medo que tem tirado o teu sono? Qual é o medo que tem impedido de você o quê? Avançar. Porque a Bíblia diz, não há limite em vós. Diga assim, não há limite em mim. Ovelha, fala com fé. Diga assim, não há limite em mim. Não há limite em vós, não há limite em mim, não há limite em você. Mas a Bíblia diz, mas vós sois limitados pelos seus próprios afetos. Afetos, emoções, sentimentos, medo. Elias estava com tanto medo que ele se esqueceu de quem ele era. Ele se esqueceu do tamanho do Deus que ele tinha. Ele se esqueceu que ele era um homem de oração. Porque é isso que o medo faz. O medo cega. Faz você se esquecer de quem você é. Faz você se esquecer de quantas lutas você já passou e você sobreviveu. Faz você se esquecer de quantas guerras você travou, que você achou que não ia conseguir, e Deus te sustentou, te levantou e te colocou de pé. O medo, pode aplaudir Jesus. Todas as vezes que você sente medo, você paralisa. Sim ou não, ovelha? Quem você já sentiu medo de algo e na hora ficou sem reação? Pastor, eu passei um momento que na hora eu fiquei até sem reação. Quem tem medo de barata aqui? Ai, meu Deus do céu. Pastora, se eu ver uma barata, eu saio correndo. Eu nem tenho coragem de matar. Teve uma ovelha, né, que me mandou uma mensagem e falou assim, falou assim, pastora, agora que deu. Eu falei, o que foi? Minha filha não deixa mais eu matar a barata por causa que o bispo falou na oração que a barata pode ter avó, avô, mãe e que está matando a família toda, e que se eu matar a barata, ela se reta. Agora eu não posso matar mais barata na minha casa não. Quem viu essa oração que o bispo falou isso? Você viu? Agora eu tenho que ver as baratas lá voando na minha casa e deixando. Porque ela disse que não, que eu estou deixando as baratas órfãs. Eu falei, rapaz, o que é isso? Aí eu dei risada, viu? Ela me mandou esse áudio. Eu falei, olha para isso. Então, a barata é tão pequenininho, mas tem gente que se vê paralisa, sim ou não? É só um exemplo. Eu não vou mentir, eu sou aquela pessoa que, se eu sentir que você tem medo, sabe o que eu faço? Eu pego a barata com a mão e saio correndo atrás de você. Para te assustar com a barata, eu sou assim. Então, não tenha medo. Tem coisas na sua vida que só existe aqui, na sua mente. Imagine Elias com medo. Deus falando para Elias, sai daí, Elias. Eu não mandei você vir para cá, você quer morrer por quê, Elias? Você se esqueceu quem você é, Elias? Elias ali com medo de algo que nem... Quem você conhece alguém que sofre antecipadamente? Eu conheço gente assim. Teve uma pessoa que me falou, pastor, ore por mim, que eu vi um caroço aqui no meu peito. Diga assim, Deus é mais, está repreendido em nome de... Eu vi um caroço aqui no meu peito, botei a mão, olhei ali no Google, e o Google deu que é câncer de mama, e agora?
Eu falei, está repreendido em nome de quem? Do Senhor Jesus. Vai fazer um exame que não vai ser nada. Repreenda isso. Então a gente temos que ter cuidado, porque o medo muitas das vezes traz a existência naquilo que não existe. O medo de Elias fez ele querer pedir para Deus a própria morte. O medo de Elias fez ele desistir de tudo. O medo de Elias levou ele para um lugar que não era para ele estar. E para onde os teus medos têm te levado? Tem pessoas que deixam de sonhar por medo. Tem pessoas que deixam de lutar por medo. Tem pessoas que deixam de acreditar por medo. Tem pessoas que deixam de lutar por medo. Mas Deus está falando para você, filha, filho, enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo de Deus está tirando todo o medo do teu coração, porque esse mês de maio será um mês que você vai avançar, que você vai prosseguir, que a tua vida vai caminhar e nenhum medo vai te paralisar. Será um mês que você vai conquistar, será um mês que você não vai ficar paralisado, mas vai ir para cima, em nome de quem? Do Senhor Jesus. O medo, ele não pode te parar. Tem coisas que só existe aqui, na sua mente. O medo de Elias era tão grande de morrer, que Deus nem deixou Elias provar a morte, porque Elias nem morreu. Ou seja, aquilo que ele estava com tanto medo de acontecer, nem aconteceu. Porque a Bíblia vai dizer que Elias foi levado como? Com uma carruagem de fogo. O próprio Deus veio buscar Elias. Elias foi levado pela carruagem do fogo. Ou seja, ele estava sofrendo por uma coisa que nem ia acontecer. Ele estava sofrendo por algo que só existia na mente dele. Tem coisas na tua vida que Deus está falando para você: ei, você está se preocupando à toa, porque eu já estou no controle. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Eu é que sei aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus? Não deixe o medo te parar. Tem coisas na tua vida que se você não sabe, que se você alimentar, você vai paralisar. Tem medos na tua vida que se você deixar, vai paralisar. Tem pessoas que carregam medos da infância, traumas da infância, o medo da solidão, o medo da rejeição, o medo de algo que ninguém sabe, que ninguém vê, mas que você carrega. E Deus falou para você: ei, não precisa ter medo, pois eu estou aqui cuidando de você. Não precisa ter medo, porque é eu que estou no controle de cada detalhe da sua vida, te diz o Senhor. Quem está entendendo aqui, ovelha? Acho que foi ontem eu estava dirigindo. Eu estava vindo para a igreja e aí passou um rapaz no caminhão e fez assim: seus pneus tá tudo furado aí, do carro. Eu olhei assim e falei: meu Deus, e agora? E agora os pneus tá furados do carro, eu vou fazer o quê? Eu liguei pro obreiro, falei assim: obreiro, se os pneus do carro furar, faz o quê? Será que vai desmontar o carro todo, senhora? Se eu continuar andando aqui, o obreiro falou: não, pastora, vê se não está muito murcho. Se tiver muito murcho, a senhora para aí que a gente vai encontrar a senhora. Mas se não tiver, a senhora pode vir para a igreja, que aqui a gente dá um jeito. Eu falei: tá bom. Aí eu vim com o carro assim, parecia que um lado estava, sabe, mais torto do que o outro. Só que na minha mente eu falei assim: o pneu está murcho e o painel não apontou, não disse nada. Mas na minha mente eu vim bem devagarzinho e na minha mente o carro já estava assim, Quando eu cheguei aqui, estacionei, o obreiro olhou e falou: não, pastora, seus pneus tá tudo bom. Não tem nenhum pneu murcho não. Eu falei: olha que homem mentiroso, veio para tirar a minha paz. E eu aqui dirigindo já como se o carro... Não, gente, vocês precisam ver, para mim o carro estava já até torto. Mas tudo é o quê? A mente. E eu falei: mas o painel não apontou, mas o homem falou. E eu vim assim, morrendo de medo. Eu falei: eita, esses pneus vai sair aqui tudo rodando. E eu imaginei várias coisas. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, os pneus tudo normal, tudo bom. E eu falei assim, falei: olha, que homem
perturbado, dizendo que meus pneus estavam furados, vindo maior cuidado. Aí eu vim em 40, os carros buzinando atrás. Mas aí quando eu cheguei, eu pensei, é verdade. Eu nem parei para olhar se realmente era verdade. Eu continuei. Mas na minha cabeça, eu consegui dirigir o carro, até vendo o carro errado, torto, sem nem estar. Mas por causa de uma palavra que eu ouvi. E eu parei para pensar, quantas vezes na nossa vida também é assim. Às vezes não tem nada acontecendo, mas alguém chega e te dá uma palavra que você fala assim, vixe, é mesmo, eu estou assim. Eu estou acabada mesmo, eu estou triste mesmo. Você estava bem, mas de repente alguém chega para você e fala assim, ih, fulano, você está magro, viu? Misericórdia, você já fez algum exame? Você está muito magro, opa, ele está chupado, ó. Aí a pessoa estava se sentindo bem. Aí se olha no espelho, aquela palavra já veio, rapaz, não é que eu estou muito magra mesmo? Olha para os meus ossos, olha para isso aqui. A pessoa já não se sente mais bem, por causa de uma palavra. E por que eu estou falando isso para você? Porque o que trouxe medo para o coração de Elias também foi uma palavra. Alguém olhou para Elias e disse assim, ó, Jezabel olhou para Elias e falou, eu vou matar ele. Diga que ele vai morrer. Eu vou matar ele. E aquilo fez ele ter o maior medo da vida dele. Fez ele se esquecer. Sabe o que é isso, ovelha? Um homem de Deus. Se esquecer de quem ele era. Porque quando a gente lê a história de Elias, a gente vai ver que é algo forte. Elias orou e o fogo caiu da onde? Do céu. Depois Elias orou em um lugar que estava 3 anos sem chover. E Elias orou 7 vezes. E na 7ª vez Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a fé dele é tão grande que diz assim, ó, esse é o sinal de que a chuva vai cair. Pede pegar as carruagens, pode falar para Acabe que a chuva vai cair. Mas é esse mesmo Elias que vai para debaixo de uma árvore e fala para Deus, Deus, eu quero morrer. Porque a nossa mente, muitas das vezes, como é que eu posso falar? Nos sabota. Às vezes a nossa mente nos isso aí mesmo. Você entendeu? Pronto. A nossa mente auto se sabota. Tem coisas que estão aqui, ó, na sua mente. Tem pessoas que sofrem antecipadamente. É aquela pessoa que é precipitada. Eu aprendi uma coisa, eu vivo um dia de cada vez. A Bíblia me ensina, basta cada dia o seu mal. Eu não me preocupo com o amanhã, eu vou viver o hoje, porque eu creio que o amanhã já está nas mãos de Deus. O que é isso, pastora? É confiança. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregar. Tem momentos que você precisa cuidar disso aqui, ó. Do quê? Da mente. Tem momentos que você precisa cuidar disso aqui, ó. Da sua mente, dos seus pensamentos. Tem coisas que você está passando que só existe na sua mente. Tem coisas que você está enfrentando que só existe na sua mente. E o diabo muitas das vezes se alimenta disso. Ele vai ali assoprando. Ó, você está sozinho. Você está sozinha. Ó, ninguém liga para você. Ó, e aí você começa a alimentar aquilo. E quando você vê, a sua mente já está doente. Quando você vê, você já está em um lugar onde Elias estava. Isolado, isolada, sozinho, sozinha. Por um lugar que não foi Deus que levou Elias, mas foi ele mesmo. Existem lugares que você vai, existem pensamentos que você tem que não é Deus, é você mesmo que se coloca. Existem circunstâncias que é você mesmo que se coloca, por coisas que só existem na sua mente. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Tem coisas na sua vida que você passa que você não precisa ficar carregando. É aquela pessoa que quer carregar uma bagagem, sabe? A pessoa está dizendo, larga isso, está pesado. A pessoa, não, mas eu passei por isso.
É como se a pessoa quisesse sempre contar a mesma história do que passou. Ei, passado ficou para trás, agora é hora de você viver coisas novas da parte de Deus. Solta esse peso e vai avançar, vai caminhar, vai viver algo novo da parte de Deus para a tua vida. Quem está entendendo aqui, ovelha? Tem pessoas, não sei se eu posso falar isso aqui. Falo ou não falo? Não, deixa quieto. Acho que você não está preparado para ouvir isso não. Tem pessoas que gostam de falar muitas das vezes da dor. Ah, porque eu fui traída, porque eu não, porque eu superei, Deus mudou a minha vida, estou me levantando, eu não sou uma pessoa amargurada, eu acredito que Deus tem preparado coisas novas para a minha vida, eu creio no meu futuro, eu creio que o meu amanhã está nas mãos de quem? De Deus. Se existe uma coisa, ovelha, que eu odeio, sabe o que é? Diga assim, o que, pastora? É ser vista como vítima. Que as pessoas fiquem com pena. Oh, coitadinha. Oh, meu Deus, tadinho, vem cá, vem. Oh, mas tem gente que gosta disso. Oh, tadinho do bichinho, não chora não, viu? Oh, não fica assim não. Vai se levantar, rapaz. Levanta. Bora. Tem momentos que você precisa reagir. Tem pessoas que ela mesma sente pena dela. Ei, você não é digno de pena não, porque você é filho de um Deus vivo. Você tem um Deus que te faz mais que o quê? Que vencedor. Então aqui nesse culto tem vencedora e vencedor. Tem alguém aqui para dar uma glória a Deus? Você não é a dor que te causaram, você não é o momento difícil que você passou, você é alguém que Deus chamou para vencer, você é alguém que Deus levantou, você é alguém que Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua história. E é assim que você tem que se ver. É como diz aquele louvor, aquele Edvenas, me ajude. Eu aprendi a ganhar, aprendi a subir. Doeu. Mas o quê? Mas eu cresci. E cresci. Diminuindo, apareci. O quê? Desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Chegando. Tem algo acontecendo. E não importa. E não importa o que eu sofri. O que importa? O que importa é que O quê? sobrevivi. Tem coisa boa. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa O que eu sofri. O que importa? o que importa é que O quê? Sobrevivi. Glória a Deus. Diga assim, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Você sobreviveu. Você se levantou. Deus está contigo. Que hoje todo medo que estava tentando, porque não vai conseguir mais, que estava tentando te paralisar, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu tenho medo de não dar certo. Você vai dar certo. Ah, pastor, eu tenho medo de não conseguir. Você vai conseguir. Ah, pastor, eu tenho medo de não ser feliz. Você vai ser feliz e muito feliz. Ah, pastor, eu tenho medo. Tire o medo da sua vida. Diga assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que eu consigo. Eu tenho um Deus que pode. Eu tenho um Deus que opera. Eu tenho um Deus que cura. Eu tenho um Deus que muda a história. Eu tenho um Deus que muda cenário. Eu tenho um Deus que para Ele nada é impossível.
Glória a Deus. A partir de hoje você não vai dizer eu tenho medo. A Bíblia diz, como penseis. Você não está lendo a Bíblia não, está vendo? Compre sua Bíblia e vai ler. Como penseis, como determineis, se efetuará. Pensamento, o seu corpo, a sua mente, o seu corpo responde conforme a sua mente. Tem pessoas, eu vi isso, né? Eu vi um vídeo no Instagram, eu não sei explicar direito, mas eu achei bem interessante esse vídeo. É um vídeo que um homem, ele tomava uma pílula, e o médico falou para ele, falou assim, toda vez que você tomar essa pílula, esse remédio, algo assim, você vai se sentir curado. E ele começou a tomar. E aí teve um dia que ele ficou uma semana sem tomar, e aí ele começou a ficar mal. E aí o médico pegou e voltou e deu novamente. E aí ele melhorou. E aí depois tinha escrito assim, o médico falou assim, não tinha nada nesse remédio a não ser farinha. Ou seja, não tinha nada, só tinha um pouco de farinha dentro da embalagem do remédio. E ele tomava. Ou seja, não foi o remédio que curava ele, era o quê? Era a mente. Porque na mente dele ele entendia que se ele tomasse aquilo, ele ia ser curado. Existem pessoas, a maioria das pessoas que sofrem com alguma doença, não é o diagnóstico que mata muitas das vezes, mas é a mente da pessoa. Você vê que tem pessoas que estão bem, mas quando descobre algo, de repente a pessoa o quê? Começa a defiar de uma hora para outra. Por quê? Por causa da mente, do psicológico. E é por isso que você tem que cuidar da tua mente, você tem que cuidar dos teus pensamentos. Eu oro a Deus, sabe qual é a minha oração a Deus? Todos os dias eu peço a Deus, a minha oração é assim, Deus, filtra os meus pensamentos e me ensina a ter o controle das minhas emoções. Por quê? Porque os nossos pensamentos têm que ser filtrados. Porque assim como vem pensamento ruim para você, também vem pensamento ruim para mim. Mas tudo fica aquilo que você alimenta. Ai, pastor, é tanto pensamento. Na hora que viu o pensamento, fala, está repreendido em nome de Jesus. Para todo pensamento ruim, você declara uma palavra de vitória. Ah, mas está repreendido em nome de quem? Do Senhor Jesus. É você pensar coisas boas, é você declarar coisas boas, é você cuidar da tua mente. Tem pessoas, posso falar, ovelha? Tem pessoas que só abrem a boca para amaldiçoar a própria vida. Ah, mas eu não presto para nada. Ah, mas meu corpo está todo podre. Está repreendido. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Eu estou bem. A minha vida está bem. Meu emocional está bem. Uma das coisas que eu faço também, todos os dias eu oro. Foi como o nosso profeta orou hoje. Quem ouviu a oração de hoje? A oração de hoje, Deus, ele pediu para que, nosso profeta pediu para que Deus nos dê o quê? Saúde. Todos os dias, se tem uma coisa que você não pode deixar de orar, é pedindo a Deus saúde. Porque, ovelha, sem saúde, primeiramente, com Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. E sem saúde também nós não somos nada. Então eu peço a Deus todos os dias, Deus me dê saúde. Deus, eu não quero nada além da saúde. Me dê saúde. Saúde para me levantar, saúde para viver, saúde. Amém, ovelha? Ore a Deus pedindo sempre saúde. Saúde para o teu corpo, saúde para a tua mente, vida para você, em nome de quem? Do Senhor Jesus. Que você recebe essa palavra, guarde na tábua do teu coração. Eu declaro e profetizo que nenhum medo vai te paralisar. Glória a Deus. Tem pessoas que falam, ah, pastora, mas depois que algo deu errado na minha vida, eu fiquei com medo. Não deixe esse medo te paralisar, não. Avance. Tem várias passagens na Bíblia que eu posso te dar exemplo de pessoas que não deixou o medo dominar. E Deus, ele operou grandes coisas. A Bíblia vai dizer que existia um gigante enfrentando o povo de israelita. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel sentiu o quê? Medo. E quando o povo sentia medo, o povo o quê? Fugia. Mas naquele momento, Davi foi o único que não teve medo, enfrentou aquele gigante e fez o gigante cair por terra. Eu te digo hoje, enfrente todos os teus medos, porque Deus é aquele que pode te dar todas as vitórias da tua vida. Mas não tenha medo.
Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu, feche os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego hoje essa palavra para todas as ovelhas que estão aqui. Pai, eu te peço que todo medo que estiver tentando tomar conta desse coração, todo medo, Senhor, que quer paralisar a vida dessa mulher, que quer paralisar a vida desse homem, eu declaro hoje em nome do Senhor Jesus que caia por terra. Eu declaro hoje em nome do Senhor Jesus que bata em retirada. Pai, que nenhum medo, meu Pai, venha impedir dessa pessoa sonhar, dessa pessoa conquistar. Que nenhum medo hoje, meu Pai, venha impedir dessa pessoa viver os propósitos do Senhor na vida dela. Pai, que aonde existe medo, que haja coragem, que aonde existe dúvida, que haja fé, que aonde existia algo de ruim, que caia por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu pregando para você aqui, ovelha, eu lembrei, a gente fala para não ter medo, mas eu lembrei que no começo da minha caminhada, uma das coisas que eu mais tive, sabe o que foi? Medo. Muito. E não era pouco. Medo do que iriam pensar, medo do que iriam dizer, medo até mesmo de falar, sabe? Eu lembro que meu primeiro culto, eu estava com tanto medo que eu não conseguia nem pegar no microfone. Eu não sei você, mas o meu corpo fala. Quando eu estou com medo, meu corpo treme. Que você é assim? Gente, me dá uma tremedeira que eu não consigo parar. O microfone ficava assim, ó. Eu tinha que fazer assim um culto, assim mesmo, parada, não podia ir para um lugar, e eu começava a repetir as palavras 1000 vezes. Eu lembro que meu primeiro culto, sabe como foi? Diga assim, como, pastora? Era assim, ó: Deus vai te abençoar, amém? E amém? Amém? Eu sei que de 10 palavras do culto, 9 foi amém. E eu, amém, 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 amém. Mas naquele momento eu não deixei o medo me paralisar. Eu tive medo de bater na porta do bispo quando Deus falou no meu coração. Eu lembro que eu cheguei para o bispo, bati na porta. O bispo daquele tamanho, na época eu não usava salto, eu usava sapatilha. Então imagine, eu era menor que isso aqui, ó. E eu falei assim: bispo, eu tenho um sonho de ser pastora. Imagine, ovelha, meu coração dava para ouvir pela boca, porque parecia, eu abria a boca, parecia que estava saindo aqui, morrendo de medo. Mas mesmo assim eu fui com medo mesmo, porque quando Deus ele coloca um sonho no nosso coração, ainda que o medo venha, a coragem e a fé tem que ser bem maior do que qualquer medo, porque Deus ele nunca vai nos dar um sonho a qual ele não possa realizar. Então vai vir um medo, vai vir um medo. Deus, isso foi coisa da minha cabeça. Todos os dias eu falava para Deus: Deus, isso é coisa da minha cabeça, nem falar eu sei. Qual palavra eu vou falar, Senhor, pelo amor de Deus? Eu vou falar, eu vou começar a gaguejar, eu não sei nem falar. Qual palavra o Senhor vai colocar na minha boca? Eu senti medo de tudo, medo do futuro, medo de tudo, tudo, tudo. Eu lembro que meu primeiro culto, sabe quantas pessoas tinha? 5 pessoas. E eu lá fazendo como se tivesse a mesma multidão que está aqui hoje. Eu, glória a Deus, aleluia, amém, ovelha. Eu orava as 5 pessoas umas 10 vezes no mesmo culto. Ia e voltava, eu olhava, você já me orou já? Eu, tá bom. Mas foi meu primeiro culto, fui com medo. E Deus, ele não pega, sabe, capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Então o que eu estou pregando aqui para você, não é algo que eu só estou lendo, é algo que eu também já vivi, já passei. Eu já senti medo de muitas coisas, mas mesmo com medo eu fui, acreditei, lutei, sonhei. E Deus, ele realizou. O medo não me paralisou. Se eu tivesse, sabe, sido paralisada pelo medo lá atrás, eu não estaria aqui hoje pregando para você, ministrando essa palavra. Tem pessoas que falam: pastora, como é que a senhora
consegue pregar para uma multidão de gente. Ed Vênus me chamou para o aniversário dele. Tinha quantas pessoas ali? 80? Umas 80 pessoas. Eu fui. Chegou lá, eu fui fazer uma oração por ele. 80 pessoas que eu nunca vi nem conheço. Comecei a tremer. Meu Deus do céu. Como é que... Aí eu... Chegou para o meu pastor, a senhora prega para não sei quantas mil pessoas lá na igreja. Chega aqui para 80 pessoas. Eu falei, é porque eu nunca me acostumo. Eu sempre vou sentir medo, porque não sou eu. É Deus, é a presença dele que faz, é a presença dele que me capacita. É ele que faz através da minha vida. Glória a Deus, ovelha. Então eu falo para você hoje, de todo o teu coração, não tenha medo. Porque quando Deus ele coloca o sonho, e quando você ainda que tenha medo, mas você dá continuidade, Ele realiza esse sonho na sua vida. Ele realiza os sonhos deles na sua vida. E eu posso te dizer mais, existem sonhos que são fruto da nossa imaginação, mas existem sonhos que é de Deus para a nossa vida. E os sonhos de Deus às vezes assusta mesmo, dá medo, mas vai com medo mesmo, porque se Ele te chamou, Ele garante. Se Ele colocou o sonho, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas o que você não pode fazer é como Elias, se paralisar, querer se esconder, querer fugir, porque aonde você estiver, se o sonho for de Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver e vai dizer, bora, levanta, come, bebe da água, se levanta, porque a tua caminhada ainda é longa, bora, porque esse sonho foi eu que coloquei no teu coração, é eu que sei o que eu tenho preparado para a tua vida. Eu não sei se você está entendendo aqui, para dar um glória a Deus. Então receba essa palavra, saia daqui hoje com essa direção no teu coração. Eu não sei qual é o sonho, mas eu sei que tem pessoas aqui que Deus está falando no meu coração. Tem pessoas que Deus falou para você, você pode abrir a sua própria empresa porque vai dar certo. Ah, mas eu tenho medo de falir. Deus está falando para você, pode abrir porque eu vou ser contigo. Ah, mas eu não sei como vai acontecer. O como não é com você, o como é com Deus. Você precisa usar a sua fé. Tem sonhos que Deus botou no teu coração. Pastor, é uma faculdade. Se Deus falou para você fazer essa faculdade, vai. Ah, mas ninguém da minha família fez. Você não é todo mundo. Você é alguém separado que Deus te chamou. Se Ele está colocando sonhos, pode ter certeza que Ele realiza. Não tenha medo. Glória a Deus. Para terminar, olha para alguém e diga assim, não tenha medo. Ah, agora fala com cara de leão. Não é leão de Judá. Ó, o pastor Daniel está na gincana de leões, ele já gostou. Olha para alguém assim, não tenha medo. Agora olha para mim, que você fala para mim, eu falo para você. Não tenha medo. Diga assim, todo medo em nome de Jesus, sai para bem longe, para não voltar nunca mais. Glória a Deus. Guarde essa palavra aqui, ó, na tauba do seu coração. Vai ter situações lá fora que vai vir para te causar medo. E você vai se lembrar dessa palavra nesse dia de hoje. E você vai entender, eu não tenho medo. Glória a Deus.